3 em 1. Muito bem, a triste novela envolvendo o terrorista Cesare Battisti chegou ao fim. Battisti foi capturado no final de semana em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde vivia na clandestinidade depois de fugir do Brasil. Ele foi levado imediatamente para a Itália, sem escalas, e cumprirá prisão perpétua em humanidade na ilha de Sardenha. Ele foi condenado por 4 assassinatos na década de 1970. Segundo o jornal La Repubblica, durante o voo à Itália, Battisti não mostrou sinais de desespero, ficou quieto e até dormiu um pouco. Muito bem, é o desfecho aí de um caso vergonhoso que só se alongou tanto tempo, e Battisti vivia aí malandramente no litoral de São Paulo durante muito tempo, porque o então ministro da Justiça, Tarso Genro, em 2007, deu a ele status de refugiado político, e em 2010, no último dia do seu mandato, o ex-presidente Lula concedeu asilo político a Battisti. Coube ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, revogar a liminar que impedia a prisão de Battisti, então ele passou a ser considerado foragido. No dia 14 de dezembro do ano passado, o ex-presidente Michel Temer pediu a extradição do terrorista italiano. Aos 64 anos ele vai terminar a vida atrás das grades. A justiça tardou, mas aconteceu. Vera Magalhães. A menos que haja alguma revisão, algum indulto, algum tipo de concessão do próprio governo italiano, há aí notícias de que entidades de direitos humanos fariam esse tipo de recurso, ele deve sim cumprir a sua pena, que é de prisão perpétua. Essa pena foi dada em 1993, portanto já são aí 25 anos desde a condenação, quase 40 desde o cometimento dos assassinatos, né? 40 na verdade. Ele chegou a ser preso em 79 e aí começou uma trajetória de fugas aí, sob os auspícios da esquerda mundial. Primeiro do governo François Mitterrand na França e depois do governo brasileiro. Ele entrou no Brasil na clandestinidade, assim viveu durante alguns anos, mas depois de descoberto e preso, começou a contar com o beneplácito do PT. Na figura do Tarso Genro como um dos principais advogados dessa tese, e do Lula, que acabou no estertor do seu mandato, prestes a passar a faixa para Dilma, fazendo aquela solução ali, uma solução salomônica, em que ele impediu a extradição que já havia sido votada por maioria do Supremo. Então, uma situação juridicamente esdrúxula, politicamente injustificável, porque ele foi condenado no seu país e o Brasil mantém um tratado de extradição com a Itália, portanto tem de aceitar a soberania italiana para julgar e condenar os seus criminosos. Lá não vigora nenhum tipo de anistia para esse tipo de assassinato cometido pelo Battisti. Ele foi denunciado por um companheiro de grupo político que disse que ele matou 4 pessoas. Hoje é o filho de um dos assassinados por ele, de um policial, falando nos jornais italianos. O pai dele recebeu 5 tiros do Battisti, portanto demonstra aí frieza, né, e não só uma situação de legítima defesa, ou o que quer que fosse. E toda a característica do Battisti é de alguém que não se arrependeu do que cometeu. Toda vez que ele fala dos assassinatos, é possível notar uma certa veleidade ali e colocar na conta de um romantismo de esquerda, de uma situação de guerra política, etc. Em nenhum momento você notou da parte dele nenhum tipo de meia-culpa por ter tirado a vida de 4 pessoas. O que se vê, na verdade, sempre foram artifícios para tentar evitar um confronto com a justiça, um confronto com a prisão. Não só fugindo, mas se casando com uma brasileira, tendo filhos no Brasil, alegando que morava aqui, que, portanto, tinha que permanecer, sempre tentando se furtar ao comparecer e prestar contas dos crimes que cometeu. Então, eu acho que o desfecho é mais do que positivo, foi uma boa notícia do fim de semana. Acaba essa novela que expunha o Brasil internacionalmente como um país que abriga terroristas, como um país que não respeita os tratados que ele mesmo assina de extradição, portanto, poderia fragilizar a situação do país na situação inversa, quando a gente quisesse extraditar algum preso brasileiro que tivesse sob os auspícios de algum governo internacional, estrangeiro. Então, já vai em boa hora, demorou muito esse desfecho,
para as vítimas dos assassinados por ele, para as famílias das vítimas, é um certo conforto. O próprio filho dessa vítima falou muito bem, disse: não se trata de vendetta, não se trata de vingança, mas de fazer justiça à memória do meu pai. Para a Itália é um dia importante aí de satisfação com o seu passado. Joel, suas considerações. Olha, boa decisão de não dar uma paradinha no Brasil, aquele avião que levou o Battisti, viu? Porque parando no Brasil, corria o risco. A gente sabe como é insegura a situação, né? Como pode sair de algum ministro aí, alguma decisão que contrariasse tudo. É sempre tudo tão imprevisível. Foi bom, capturado na Bolívia, levado diretamente na Itália, salvou-se da possibilidade da arbitrariedade jurídica, por dizer assim, que impera aqui no Brasil. Agora, fecha-se um longo processo aí, uma busca das autoridades italianas por tanto tempo que o Brasil sempre negou. Muitos militantes de esquerda, eu vejo que tem argumentações de que o depoimento do cara que acusou ele tinha falhas, não sei o quê. Olha, o Brasil tem que aceitar o que é um processo judicial da Itália, né? É um país soberano, não é a nossa política exterior que vai julgar agora, pontualmente, cada caso de crime cometido nos outros países para ver se concorda ou não com as condenações que diferentes sistemas judiciais dos nossos aliados fazem, né? Então, o dever do Brasil é justamente esse, extraditou ele para lá. Ele tentou apelar para a Corte Europeia de Direitos, Corte Europeia, enfim, tentou mecanismos ali que não deram certo. Então, eu imagino que deva ser um caso bastante forte e mesmo assim não são as autoridades brasileiras que julgam isso. É bom. Battisti, então, volte para a Itália, cumpra sua pena ali, acho que é de prisão perpétua, né? E agora já ficou aqui, porque o que sai dessa trama toda aqui no Brasil agora é o pequeno jogo de quem colhe o louro dessa prisão, né? De um lado, os defensores do Bolsonaro dizendo que é ele, do outro lado, os críticos dizendo que ele não tem nada a ver. Não me parece a discussão mais relevante aqui. Mas é bom ressaltar que foi preso fora do Brasil, já tinha fugido e acabou nem passando por aqui. Então, diretamente do governo brasileiro, não teve. Mas é óbvio, se estivesse aqui no Brasil e fosse encontrado aqui, teria sido. Então, em todo caso, não me parece tão relevante assim discutir para quem deve ser a responsabilidade, a glória de ter capturado o Battisti. Concordo com você, não é o caso, mas eu acho que o Bolsonaro colhe sim um dividendo político disso, pelo fato de ele ter prometido durante a campanha que extraditaria o Battisti e o Temer ter se antecipado. Tudo bem, acabou não passando nada por ele, mas criou-se um ambiente para reverter a decisão, eu acho. O próprio Supremo vinha mantendo uma liminar que evitava aí que, por exemplo, fosse revista a decisão do Lula. Quando essa liminar caiu, o Fux acolheu um pedido da Raquel Dodge para que ele fosse preso, porque havia indícios de que ele poderia abriu-se o caminho para que o Temer revogasse a decisão do Lula e deixasse o Battisti livre para ser extraditado, decisão que o Fux depois tomou. Então eu acho que, apesar de não ter havido um ato de ofício do Bolsonaro, o ambiente político criado na campanha, com uma defesa veemente dele, que é bem antiga, nesse caso bastante coerente e não foi oportunística da eleição, foi algo que ele vinha falando ao longo dos anos, ajudou a criar esse novo ambiente. Da mesma maneira, a busca empreendida pela Polícia Federal acabou contribuindo para a difusão de alertas, etc., que levaram a polícia boliviana a capturá-lo em Santa Cruz de la Sierra. Então, eu acho que é uma vitória, porque o discurso todo de que o Brasil deixa de ser complacente com esse tipo de crime político, deixa de ser complacente por questões ideológicas com um criminoso e um terrorista, isso beneficia o Bolsonaro. Isso está dentro da lógica, do discurso dele de muito tempo. E, por outro lado, para o PT é um desastre. Culmina uma semana muito ruim, em que a Gleisi Hoffmann foi dar as caras lá na posse do Nicolás Maduro, sem ter nenhuma razão cabível para isso, né? Ela agora veio dizer que seria a gente está vendo ali um tweet do Bolsonaro, né? Dando parabéns pelos responsáveis pela prisão. Eles queriam que ele passasse por aqui para dar aquela carimbada do governo. O general Heleno se antecipou a falar isso, mandaram um avião para lá para trazê-lo de volta. Havia um circo armado para fazer uma photo operation, mas é do jogo. Eu acho que isso é porque realmente era algo que estava na pregação do Bolsonaro durante a campanha. Para o PT, eu dizia, um desastre. A Gleisi Hoffmann justificando até hoje aquela ida esdrúxula à posse de um ditador na Venezuela, quando nem a esquerda brasileira mais defende isso.
e agora ficam pendurados na brocha também nessa questão do Batiste. Fato é, a sociedade brasileira não compra essas pautas, elas não são caras nem à esquerda brasileira, não há quem ache que o Brasil tenha de dar guarida ao Cesare Battisti. Isso é uma excrescência do PT, da cúpula do PT, que está totalmente dissociada da própria base e do resto da sociedade, então nem se fala. Eu não sei se o Joel quer complementar, só um adendo. Você falou da questão dele de risco de fugir lá atrás e tal, porque ele fugiu, né? Ele tentou fugir, ele foi preso em Corumbá, fronteira de Mato Grosso do Sul, inclusive acusado de evasão de divisas. Ele estava fugindo, tentando fugir com um montante de dinheiro de diferentes moedas, rumo justamente à Bolívia, ou seja, ele já tinha planos de ir lá para a terra do seu Evo Morales, do bolivarianismo, onde tranquilamente continuaria vivendo na clandestinidade. Você quer complementar, Joel, pra gente trocar? Que o Evo Morales realmente ele demonstra não se adequar totalmente a essa imagem do líder bolivariano, muitas vezes, né? Tomou a decisão de extraditou ali. Exato, extraditou ali. Tanto do ponto de vista econômico, que ele sempre praticou uma responsabilidade fiscal ali que Venezuela e outros países nunca fizeram, por isso também a Bolívia tem crescido economicamente, não passou pela mesma processo de destruição de outros países bolivarianos, e agora aí também nessa decisão de extraditar o Batiste. Você vê que não é, digamos assim, o estereótipo do governo bolivariano ali, é uma coisa um pouco diferente. Já até foi, né? Quando Chávez estava vivo ainda, a Bolívia do Evo vivia muito sob os auspícios da Venezuela. Acontece que com o recrudescimento da ditadura na Venezuela e com a mudança dos ventos no continente, o Evo Morales deu uma guinada à direita no seu governo. O vice atual é alguém de centro-direita, ele tem conversado com forças mais de centro-direita, veio a posse do Bolsonaro num recado claro de que está querendo se distinguir do Maduro, e agora com esse gesto permitindo, não criando nenhum embaraço para a extradição do Cesare Battisti, mais uma vez o governo da Bolívia mostra que está numa fase aí de troca de pele política. Vamos ver até que ponto ele vai, mas o fato é que hoje realmente a Bolívia não está mais alinhada ao governo da Venezuela, está num caminho para a direita ali. Lembrando que a Petrobras avalia rever o contrato e reduzir a importação de gás da Bolívia pela metade. Acho que isso é um ponto bem interessante. Né? Ajuda a explicar um pouquinho por que o seu Evo Morales anda mais manso.